hoje quem faz quase tudo é ela. Mas porque quando o marido faz, pra ela é insuficiente, ela sempre vai achar um defeito e ela vai reclamar. Então é melhor ela fazer tudo mesmo, porque ele vai ouvir reclamação de qualquer jeito. Eu escuto muitas mulheres falarem isso, mas eu vou tirar a dúvida com você. Você considera que o mundo é mais difícil para as mulheres? O mundo. As mulheres é mais pesado, é mais difícil para as mulheres do que para os homens? Depende do tipo de homem que ela escolher. E depende do tipo de demanda que ela escolher abraçar pra si. Se ela escolher um homem fraco e começar a tomar conta de todas as demandas, é infinitamente mais difícil. Mas se ela tiver um homem que realmente assume as responsabilidades de homem, aí é equilibrado. Essa é a grande questão. Depois do que a gente tem falado, né, do feminismo, das desconstruções, das ideologias, do 50-50, a vida ficou mais fácil pro homem. Não é que ela é mais fácil, ela ficou mais fácil pro homem. Pro homem sempre foi mais difícil. Quem saía pra ir pra guerra era o homem. Sim. Quem tinha o dever de prover era o homem. Era o homem que saía de casa e tinha que voltar com alimento pra sustentar toda a família e geralmente uma família grande. E a mulher ficava dentro do lar. Não que não fosse também uma demanda, mas o risco maior sempre foi do homem. Por que os papéis se inverteram? Será que foi por acaso? Que os homens estão mais frágeis? Por que a mulher tá falando que a vida dela é tão mais cansativa? Enquanto elas comemoram o movimento que causou tudo isso. Então hoje, a vida pode sim ser muito mais difícil para as mulheres. Mas será que não foi um movimento que elas mesmas criaram? Será que não entra também naquela parte, né? De, o homem não fez do jeito que eu queria e da maneira como eu queria. Então eu fui lá e fiz. Aí, e ela foi dando passos e avançando, e avançando, e avançando. E hoje quem faz quase tudo é ela. Mas porque quando o marido faz, pra ela é insuficiente, ela sempre vai achar um defeito e ela vai reclamar. Então é melhor ela fazer tudo mesmo, porque ele vai ouvir reclamação de qualquer jeito. Entende? Então, realmente. Você fala, é muito foda. Ficou mais fácil. As mulheres queriam que ficasse, por exemplo, mais fácil pra elas e acabou ficando mais fácil pros homens, cara. Sim. É verdade. Porque agora nem prover sozinho ele precisa. Entende? Ele precisa lavar uma louça pra ficar equilibrado. Meu amigo. Pô, eu vi o Pablo Henrique falando assim, né? Pablo Henrique. É muito bom. Ele falando assim que ele era um cara que cuidava de casa também, fazia as obrigações tudo, lavava a louça, limpava a casa, tudo mais. Só que, tipo, ele percebeu que, porra, eu rendo muito mais na rua, correndo atrás das coisas. Tipo assim, o meu valor mesmo assim, o que eu consigo trazer pra dentro de casa é muito maior eu estando na rua trabalhando do que eu em casa dividindo tarefas domésticas, sabe? Então, tipo assim, se o cara de fato não ficar vagabundeando na rua, né, que ele sai do trabalho às 5 da tarde e fica até 10 horas da noite no boteco, isso no Brasil, não sei em outros países, mas no Brasil que tem de ser absurdo. Nossa. Tá ligado? Absurdo, Sim. absurdo, absurdo. Então, tipo assim, se o cara realmente faz acontecer, ele vai trazer. Não, cara... Exatamente, se ele sentir o peso da responsabilidade. Um ponto importante, as mulheres dão conta de mais demandas diferentes ao mesmo tempo do que os homens. Então isso dá a falsa sensação de que ela pode dar conta de tudo. Enquanto dá a falsa sensação também pro homem de que ela dá mais conta do que eu. Mas é diferente, porque o homem ele tem essa capacidade de fora de casa se concentrar mais na provisão, em trazer renda, em proteger. A força do homem, o impacto que um homem causa no lugar certo é completamente diferente do que a mulher pode causar. Até porque ela está concentrada em várias demandas. Mas em alguns momentos, se a mulher se sobressai, traz essa falsa sensação. E nisso, esse é um ponto também muito importante, muitos casais se perdem. Por quê? Quando a mulher começa a tomar conta de vários espaços por dar conta, por querer do jeito dela e toda aquela história que a gente já conversou. Quando ela começa a dar conta de vários espaços, o homem olha pro relacionamento e fala, eu sou um inútil. Eu sou um inútil aqui dentro. Ela não precisa de mim, ela é autossuficiente. E aí pega também que muitas mulheres que foram criadas por mulheres solteiras, né? Pela geração que a gente teve, que já foi muito adepta ao divórcio, muitas mulheres são criadas por mulheres solteiras. Então elas viram a mãe fazendo tudo e dando conta de tudo. Ou elas foram criadas, até mesmo pelo pai, de você tem que dar conta de tudo sozinha, você não pode depender de homem. Então elas crescem com uma autossuficiência tão grande que elas querem de fato dar conta de tudo, elas dão conta de tudo, o homem se sente um inútil dentro de casa, faz cada vez menos, se sente cada vez mais um peso morto. E o que vai acontecer com essa família? Vai pro saco. Não vai funcionar. Agora já é. Não vai funcionar. Então, entra numa disputa muito grande de a mulher querer mostrar pro homem de que ela não precisa dele.
E de fato, de alguma forma, ela também não precisa dele, assim como ele não precisa dela. Mas eles escolhem um ao outro todos os dias. E dentro dessa dinâmica de escolher um ao outro, tá, eu confio que você vai fazer esse papel, então deixa comigo que eu vou fazer o meu. É completamente diferente. Quando cada um tá no lugar certo. Quando cada um sabe o que realmente precisa fazer ali dentro. Também. Muito foda, velho.